tá? O suporte um suporte, né, não tem nada a ver. E aí a gente vai deixar de usar o termo suporte e resistência e vai passar a usar o termo região de liquidez, tá? E eu vou explicar para vocês por que agora. Então, escrevam aí no papelzinho de vocês. Região de liquidez. Pronto. Vocês começarem a fazer o mapa mental. Do ponto de vista da microestrutura de mercado, como é que se forma um suporte? Vamos lá. Os preços, você tem um suporte, os preços estão vindo de cima para baixo, certo? Aí bateu aqui, ó, nessa região. Por que os preços, em teoria, param ali? Porque nessa região você tem um acúmulo de ordens de compra em abertos, né, que não foram negociadas, prontas para serem negociadas. Esse acúmulo pode estar, agora para de escrever, presta atenção. Esse acúmulo podem estar, essas ordens podem estar no book, e aí elas vão estar lá no DOM, vão estar lá posicionadas, você está vendo. Essas ordens podem ser apenas uma intenção. Como assim, Felipe, uma intenção? Você não vai ver elas no book. Mas alguma coisa aconteceu naquele nível de preço ali no passado, e quando o mercado volta lá de novo, por uma questão de preço médio, de alguma posição grande, ou por uma questão de ajuste de preço de alguma posição grande, alguém entra ali de novo, tentando controlar a sua posição. Imagina que o cara entrou ali, perdeu a posição está aberta, tem tempo já, e agora que ela está retomando, ele tem a chance de zerar ela, ou de ajustar o preço. E aí ele começa a colocar as ordens, depois volta a operar a partir dali, quando o preço volta naquela região. Então esse acúmulo de ordens de compra não preenchidas, tá? Que estão lá para serem preenchidas, é elas que seguram o preço quando o preço chega lá. Show? Show? Então isso, quando o preço chega aqui, o que acontece? Essas ordens começam a ser preenchidas, ó, começam a ser executadas, e aí o preço toca nessa região, começa a executar ordens de compra. Então o mercado fica comprando, o preço não cai mais. Certo? Então essas ordens começam a ser preenchidas. Ó, e vai sendo preenchido, e vai sendo preenchido, e vai sendo preenchido, e assim por diante. E aí o que acontece? O mercado faz o quê? Não é isso? Depende. Existe um conceito aí no mercado que diz o seguinte: suporte é o seguinte, quanto mais preço bate lá, mais forte fica o suporte. É verdade ou não é, pessoal? Quem já viveu isso aí? Inclusive quem já tomou um monte de stop por causa dessa teoria imbecil aí. Porque talvez vocês são perfeitos, mas eu já tomei pregado por causa disso um monte. Achando que isso aqui vai ficando cada vez mais forte, vai ficando cada vez mais forte. E de repente o preço passa de uma vez e eu tomo um bruta no stop. Quem viveu isso aí? Nem sempre. Porque a depender, presta atenção no que eu estou falando. Olha que o conceito de vocês vai mudar. A depender da pressão. Peraí. Da venda que tem aqui em cima, ó. A depender da pressão da venda que tem aqui em cima, o que pode acontecer com os preços? Se o preço bate aqui, existe uma grande posição, uma grande quantidade de ordens compradoras aqui. Maior do que a pressão, mais do que a pressão dessas ordens vendedoras, o preço bate e volta. Olha só para você ver o que eu vou falar para vocês, pessoal. Oh, caramba, peraí. Olha só o que eu vou falar para vocês. Presta atenção aqui, ó. Tá? Olha só. Se o preço bate aqui. Saco. Peraí. Se o preço bate aqui, volta lá longe, porque a pressão compradora é muito forte. Tá? Volta lá longe. Depois volta aqui de novo.
A pressão continua forte, volta lá longe. Depois volta aqui de novo, a pressão continua forte, volta lá longe. Eu vou explicar de uma maneira bem didática. Não, isso não é verdade, Marcos. Água mole e pedra dura, tanto bate até que a água dá a volta. Isso é uma crença limitante. Tá? Beleza? Presta atenção numa coisa aqui. Se o preço bate e volta longe, quando o preço vai para longe disso aqui, ó, existe tempo suficiente para as posições de compra aqui serem remontadas. Ou seja, se o preço bate nesse eixo aí e volta longe, há uma tendência daquele suporte ou daquela região de interesse, que a gente não vai chamar de suporte mais, daquela região de liquidez, voltar a estar forte de novo. Isso aqui a gente chama de defesa. Defesa. Beleza? Show. Anotaram isso aí, pessoal? Simples até agora, né? Show. Beleza. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Se o preço bate aqui, a pressão vendedora está muito mais forte que a pressão compradora aqui, ó. O preço vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele não vai se distanciar. Ele vai ficar aqui pertinho. Quanto mais o preço fica fazendo repiques ali, pum, 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 eu não tenho tempo para remontar as posições. E aí o preço bate, 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 bate e passa. A isso aqui a gente chama de limpeza. Por quê, pessoal? Porque o mercado está limpando essas ordens de compra aqui, ó. Então agora vocês entenderam como é que vocês conseguem diferenciar